Shalom, shalom. Shalom. Shalom Aleichem a todos, bendiciones. Estamos mais um momento para poder gravar mais um vídeo, um assunto muito importante que queremos compartilhar. Emmanuel Eliezer, bendiciones, shalom. E o assunto que vamos compartilhar hoje com o público é a restauração do reino. Como nós vimos falado já nos vídeos anteriores, a importância de entender que a Bíblia não habla de religião, e sim habla de uma fé e também de um reino. De reinos do Apocalipse, habla-se de reino. Nós vamos entrar com um tema, verdade, biblicamente, com vários textos bíblicos, e vamos falar de um reino que se perdeu e que agora esse reino tem a necessidade, ou melhor dizendo, será restaurado. Haverá a restauração desse reino para que realmente o domínio do céu esteja sobre a terra. E isso está em toda a Escritura, na Bíblia, em vários pontos, através dos profetas. O próprio Messias falou sobre o assunto. E nós vamos recorrer à Escritura e vamos encontrar, então, vários pontos da Bíblia onde habla exatamente sobre a restauração desse reino. Primeiramente, claro, identificando qual reino e qual a importância do reino, tá? E o objetivo final também da restauração desse reino. Amém? Amén. Nuestro público tiene que prestar atención porque esta es una cuestión que realmente, como usted dice así, está en la Biblia y es algo que se ha perdido. Sí. Es muy importante ese punto y vamos a explicar por qué se ha perdido. Pero siempre estuvo ahí y estamos aquí a través de este video queriendo acá con el líder poder aclarar y poder entender ese reinado que está prometido y que va a cumplirse sobre todas las cosas. Sí. Que se va a cumplir, y si se va a cumplir es importante yo saber cuál es el protocolo, cómo se va a desarrollar y cómo yo poder ser parte de ese reino. Exatamente. Porque quando se trata o tema de religião é muito superficial e muito também divisório, há muitas divisões. Mas quando falamos de reino, o reino ele é muito mais abrangente, Abarca mucho mais coisas. Exatamente. Isso é importante nós considerar. Amém? Vamos começar, queremos fazer uma oração. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Abacadosh Baruch Hu, Elohim de Israel, te damos toda a rabá, te damos muitas graças por a oportunidade que teremos, meu rei, de estar em tua presença e poder transmitir ao público a mensagem da Torá, a mensagem do reino. Queremos te pedir, meu rei, que esteja conosco nesse momento, para que se cale o homem e hable tu com a gente que busca a tua verdade e também tua presença. Te pedimos tua bendição, a luz celestial sobre nossas vidas e a vida também daqueles que estarão assistindo esse material, esse vídeo, esse estúdio. Te pedimos o grande nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel, Melech Israel. Amém e amém. Amém. Berahá, bendição antes de dar a Torá. Baruch atah Yahweh, Adonai Eloheinu melech haolam, asher deixando besbotado e tzvanu a divrei Torá. Bendito és tu, Adonai Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com os mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras da Torá. Por favor, ó Yahweh, nosso Elohim, haz que as palavras da Torá sejam gratas em nossa boca e na boca de todo o povo de Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol ha'amim ve'natam lanu et toratot, Baruch atah Yahweh noten ha'Torá. Amém, amém. Bendito és tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos has feito as nações e nos ha otorgado su Torá. E tu és tu, Yahweh, dador de la Torá, dador de la instrução bíblica. Amém, amém. Amém. A Torá é a instrução bíblica. Amém? Mal traduzido como lei, é a instrução do Criador. E pensamos, o ser humano perdeu um reino. Isso é importante que tenhamos em conta que o ser humano não perdeu na religião, verdade? E também não perdeu a fé. A fé, na verdade, é algo que se cria a partir do momento que temos confiança em alguém. E sempre houve em toda a história do plano da raça humana, pessoas que manteram a fé no Criador do céu e da terra. Pero o ser humano sim perdeu um reino, um governo, uma autoridade, um domínio. E é o que diz Gênesis 1, 27 a 28. Por gentileza, irmão. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen del Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Mira, aqui nosotros podemos notar, ¿verdad?, no texto bíblico, de que ao criar o homem e a mulher, criar o ser humano,
el Criador, Elohim, el Criador, a palavra Elohim é traduzida em Bíblia como Deus, Elohim, deu autoridade ao ser humano e diz: dominem e governem a criação e o planeta Terra. Ok? A restauração do reino de Israel é muito importante. É importante entendermos a partir de que momento que esse reino perdido começou então a ser buscado a restauração. Nós vamos ver que Adão e Eva pecaram, perderam o controle do domínio. Surge um personagem conhecido hoje como o príncipe desse mundo, verdade? E tomou a autoridade para si, pero o objetivo do Criador é devolver ao homem a autoridade a qual Adão e Eva perderam ao cometer a rebeldia em desobediência ao Criador. Ok? E nós vamos ver que a partir de que momento já começou a restauração. E nós podemos colocar que a restauração começou quando Abraão foi elegido para ser o padre de um reino, de uma nação, que seria o reino que seria representante da autoridade do céu sobre a terra. Abraão foi escolhido para que sua descendência formasse um reino, uma nação para Yahweh, ao que diz Gênesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Um reino é hecho de pessoas e um governante, ok? Então o padre buscou uma família em especial, ou melhor, um homem em especial, para que a partir dele pudesse então surgir uma cópia, ou melhor dizendo, um instrumento de exemplo da justiça do reino do Shammai do céu sobre a terra. Então o padre elige Abraão. E por que Abraão? Abraão foi chamado amigo de Elohim, amigo de Deus. E por quê? Porque Abraão tinha um coração sincero. Abraão vem de uma linhagem, verdade? Uma linhagem especial de Noé, Noah, de Shem, que foi considerado um sacerdote de Melquisedeque. E Abraão vem dessa linhagem, pelo o papá de Abraão, segundo a tradição, nos fala que ele já havia se desviado da adoração ao Elohim verdadeiro e praticava a adoração de imagens, ou a fabricação, por conveniência também, a fabricação e a venda de imagens de escultura. Isso conforme a tradição. Ok? E pelo Abraão aprendeu sobre a adoração ao Deus Criador verdadeiro, o Elohim, o Deus de Adão, de Seth, verdade? De Matusalém, de Enoch, de Matusalém, depois de Noah e também Shem, a adoração. E Abraão colocou em xeque, colocou em sua vida, verdade? A diferença que existia num Deus que é todo poderoso, invisível, que está soberano sobre todas as coisas, com as imagens que estavam em sua casa, em sua família. Então, conta a tradição que Abraão desiste e rechaça toda essa questão de idolatria e começa a buscar realmente o Elohim Criador do céu e da terra. É quando o Criador então se apresenta a ele por seu coração sincero e habla a ele: e harei de ti uma nação grande, porque o coração de Abraão estava contra a idolatria e buscando ao Elohim verdadeiro como seus antepassados. Então, a partir dele nasce, sabemos, toda a descendência hebreia. ¿Okay? Amado, me hace muy interesante cómo el padre entonces trabajó, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, sí, ellos cometieron prácticamente una traición en el sentido de una desobediencia, independientemente de cuál sería la figura de qué es lo que comió, lo que hizo, pero en el síntesis ahí hubo una desobediencia, desobedieron una orden explícita. Entonces este varón, Abraham, así como esta primera pareja, ellos fueron quitados de este lugar, de ese reino. Sí. Entonces ahora el padre llama a Abraham y después le llama a su esposa Sara. Sí. O sea, nuevamente una pareja. Y de ahí para comenzar nuevamente un pueblo que va a ser esa nación que realmente él está queriendo buscar. Amém. E vai aparecer em tua pantalla, por exemplo, um gráfico da árvore familiar de Abraão. E mostra Abraão, nós sabemos que Abraão com Sara, verdade? Sara teria quase 99 anos, Abraão tinha 100 anos, quando nasceu Isaac, okay? O filho da promessa. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú, verdade? Jacó recebeu a primogenitura, toda a história, conhece o texto, muitas pessoas conhecem, e de Jacó, então, Jacó tem 4 esposas, e dessas 4 esposas surge toda a nação de Israel. Qual é a importância do reino e da família e da nação de Israel?
O objetivo é que através de uma nação, o Padre pueda actuar com justiça e bondade diante das outras nações. O objetivo de elegir Abraão, Isaac e Jacó e todo o descendente de Israel, as 12 tribos, é ter um grupo de pessoas ou uma nação para mostrar ao mundo o que é viver bajo justiça e bondade, coisa que nós vemos que até nos dias de hoje são coisas raras, verdade? As nações do mundo, as famílias grandes do mundo não trabalham ou não atuam bajo justiça e bondade. Então, ele chamar o reino do céu, que quer o domínio sobre essa terra, o objetivo é isso, mostrar através de pessoas justiça e bondade. Amém? O sea que a través entonces del pueblo de Israel, el Padre quiere que ese sea el modelo de que se puede vivir bajo esa justicia, Sí. de que es posible cumplir los mandamientos, Amén. que no es cierto muchas ideas que teníamos en la religión de que es imposible hacer todos los mandamientos. Y sí es posible si seguimos el parámetro de él. Y Exatamente. Israel debería ser entonces ese modelo de que funcionen los mandamientos, de que recibe la bendición, para que las demás naciones quieran también eso para su vida y para sus ciudadanos. Israel, luz para as nações, verdade? Luz para as nações. Porque como vai ser demonstrado justiça e bondade se não há uma legislação, se não há por trás uma constituição? Então, o Criador do céu e da terra criou sua lei, sua Torá, sua constituição, para que o povo de Israel pudesse assumir esse compromisso de levar às nações a lei, a Torá, a constituição do reino, claro, sempre visando a graça. O que seria a graça? O Messias que vendria para resgatar do pecado de rebeldia contra essa mesma constituição final. Amém? Então nós podemos olhar no gráfico. Abraão, abuelo de Jacó. Jacó teve 4 esposas, e nós vemos ali os filhos de Leia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, hijos de Raquel, hijos José y Benjamín, los hijos de Bilá, Dan y Naftali, y los hijos de Zilpa, que seriam Gad e Asher. Então, isso converte as 12 tribos de Israel. Os patriarcas do reino, nação de Israel. Então, aqui nosso outro gráfico mostra as tribos de Israel, mostra também um mapa mostrando a divisão onde estavam o reino de Israel, como todas as tribos juntas, verdade? Judá, Simeão, Benjamim, Dan, Efraim, Manassé, Isacar, Zebulon, Asher, Naftali e Rubem e Gad. Quero colocar um ponto aqui que Efraim e Manassé são filhos de José, entram dentro da heredade de José. Então nós vamos ver que dentro, na verdade, do povo de Israel, existe 13 tribos, entre comillas, pelo hecho de que José foi dividido sua heredade em 2, Efraim e Manassé. Sendo Efraim quem recebe a progenitura, como nós outros vamos ver daqui a pouco. Quem é o povo de Elohim? A pergunta é essa cá. Quem é o povo de Deus? Isaías 43, 1 e 3. A Escritura Sagrada deixa claro, legalmente, quem é o povo de Deus, de Elohim. Isaías 43, 1 e 3. Por gentileza, amado. Mas ahora, así dice Yahweh, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Amém? Amós 3, 1 e 2. Oíd esta palabra que Yahweh ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dirá, só a vosotros he escorrido de todas as famílias da terra, confirmando aquilo que nós estamos falando há pouco, verdade? De que o Padre eligiu sim uma família, eligiu um pueblo, o pueblo de Jacó, a qual Yahweh é o criador desse pueblo, e que formou esse pueblo, chamando Israel, é que diz, te hei redimido e te hei amado por tu nome, mío eres tu. Então, o povo de Elohim é Israel, e isso está bem registrado na Escritura Sagrada. Yahweh, o Padre, eligiu a Israel como reino, nação, domínio, país, povo, território, governo, tudo isso são sinônimos. Ao que diz Êxodo 19, 3 a 8. Dice, y Moisés subió a Elohim, Dios, lo llamó del monte y le dijo, así le dirás a la casa de Jacob y le declararás a la casa de Israel. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza,
ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. entre todos os pueblos, um povo apartado entre todos os pueblos adelante. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Aqui está o objetivo que Yahweh aparta do povo de Israel. Ok? Aqui vocês serão um especial tesouro, me serão um reino de sacerdotes. O que seria o sacerdote? A palavra sacerdote, Kohanim, em hebreu, verdade? O reino Kohanim. Essa palavra, sacerdote é uma função, verdade? E nós conhecemos hoje em espanhol sacerdócio. Pero qual que é o objetivo do sacerdócio? O sacerdote é aquele que traz ao povo a educação, a disciplina, a ordem, as ensinanças basadas em justiça e bondade. O sacerdote, ele é uma espécie de juiz educador, que educa a gente dentro dos preceitos do governador, aquele que é a autoridade. Vamos colocar um exemplo aqui para que a gente entenda. Sacerdócio católico, por exemplo, verdade? Qual é o objetivo do sacerdócio católico, que é conhecido como os pais? Ahí o padre. Os padres, ok? Qual é o objetivo deles? Ensinar me fugiu o nome. Não, pero a leitura da Igreja Católica, catequese, não? A la catequesis de la Iglesia Católica. Sim, o objetivo é ensinar. Ensinar a origem da Igreja, as doutrinas da Igreja Católica. Los dogmas. Os dogmas, etc. Sí. Ok? Catecismo católico. Ok? Então, o objetivo do sacerdócio católico é ensinar os dogmas da Igreja, pero apontando a uma autoridade, que seria o Papa de Roma. Verdade? A autoridade. Então, quem é a autoridade da Igreja Católica? É o Papa de Roma. Ok? É o Papa de Roma. Então, o objetivo do sacerdócio é ensinar a autoridade que esse homem tem sobre a Igreja e todos os dogmas e a Constituição da Igreja, porque o Papa de Roma, ele pode até cambiar algumas leis, pero ele já está colocado na posição porque existe uma lei que lhe otorga a posição. Uma hierarquia. Uma hierarquia, ok? Mesma coisa em Israel, porque se trata de governo. Eu digo que a igreja, ela está com o título de religião, pero a igreja é um governo. Porque eles têm uma sede, eles têm um palácio, eles têm um trono onde senta um homem. Ou seja, é um reino. Hay guardias, hay administración, hay banco. Aí todo. É um reino, ok? Taxado como igreja, pero é um reino, ok? E dentro de Israel, da onde foi sacada essa ideia? Do próprio Israel. Porque o padre coloca então uma autoridade e separa a Israel como um reino de sacerdotes sobre as nações. Pero qual é o objetivo desse reino de sacerdote? Ser luz para as nações. E a questão de ser luz, essa idiomática de luz, trazer luz é trazer conhecimento. Luz é conhecimento. Ok? Lâmpadas para meus pés é tua palavra, luz para meu caminho, diz o salmista. Ok? Então o conhecimento é luz. Então o objetivo de Israel é ser luz para as nações como sacerdócio. O que é sacerdócio? Educa, ensina, mostra a forma certa de actuar diante de uma autoridade. De una forma prudente. De prudente. Lo que está diciendo él mismo tiene que ser la imagen vivida de lo que él enseña. Exatamente, da constituição desse reino. Por isso que fala uma nação santa. A palavra santa em hebreu é kadosh. E a palavra kadosh significa uma nação seria apartada das demais. Diferente para um objetivo, apartado para um objetivo. Ok? E aqui e quando fala de santo na mentalidade hebreia, não está falando apenas de algo espiritual, religioso, mas sim de algo apartado para que seja cumprido um objetivo a partir desse apartamento, da separação de los demás. Entonces la palabra santa, para que podamos entender, no quiere decir aquella persona que solo está orando mucho, o que canta, o que tiene mucha espiritualidad. Claro que eso también, ¿verdad? Pero la palabra santa, algo puedo decir, significa del hebreo apartado. Sí. Significa que no me mezclo, no porque soy especial, sino que porque quiero mantenerme en el camino. Sí. Entonces, al mantenerme yo en el camino de lo que es la instrucción, la Biblia, la palabra de Dios, yo tengo que separarme. Y el mismo hijo, el Mesías dijo, sí. No puede seguir al mundo, no me puede seguir a mí. Exactamente. O sea, tiene que elegir negarle a uno. Então, ser santo é ser separado. Ser apartado. Le sigo a Dios, me tengo que separar del mundo. Exatamente. Y entonces Israel también, para hacer esa luz, debería separarse de las naciones. As nações, sim. Okay. E o texto continua. Estas
son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les puso delante todo lo que le había ordenado Yahweh. Todo el pueblo contestó a una y dijo: todo lo que Yahweh ha hablado lo haremos. Y Moshe le llevó a Yahweh, a Dios, las palabras del pueblo. Acá então existe o quê? Um acordo, um contrato, um convênio, um pacto, ok? Porque o padre habla coloca uma Estipulaciones, estipulação, coloca um requisitos. requisito e também coloca uma condição, essa é a palavra, uma condição. Assim diz: assim dirás a casa de Jacó e declararás a casa de Israel: agora, pois, se ustedes me obedecem fielmente e cumprem minha aliança. Ou seja, há um pacto por meio, há uma aliança, há um convênio por meio, e se o povo cumpre, então esse povo será por ele apartado, santo, apartado para o objetivo. Vocês serão um especial tesouro para mim, serão sacerdócios sobre a terra, ok? Sobre as nações da terra. Vocês serão uma nação, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Quando fala reino de sacerdotes, está falando um reino de educadores que vão trazer o exemplo e ensinar às nações. Então nós vemos aqui, e aqui diz: todo o povo contestou. Quando Elohim colocou as condições, e Moshe foi aí o intermediário que levou ao povo lá a informação: ó, virá, ele criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da criação, o Deus de nossos antepassados, coloca uma condição aos seres e os seres assim aceitam. Então é levado aos líderes do povo e os líderes respondem. Todo o povo contestou a um digo. Todo o povo digo. Foi levado aos ancianos, mas todo o povo contestou dizendo: todo que Yahweh Adonai, o Deus Criador, ha hablado, lo haremos. E Moshe levou então novamente essa mensagem ao Criador. Então a gente vê que aqui existe algo legal. A gente pode pensar assim: não, mas o Criador sabe todas as coisas. Ele sabe o fim do princípio e ele sabia muito bem que o povo ia aceitar a nossa condição. Mas nós entendemos que existe um intermediador acá, Moshe. Moisés, ele é aquele que recebe a mensagem de Yahweh para levar ao povo, e ele vai ao povo e fala: mira, assim falou Yahweh. Aceitamos, queremos tal coisa, ok? Aceitamos e queremos servir a tudo aquilo que o Criador falou. Então Moshe volve novamente diante de Yahweh e fala: mira, a gente aceita. Ele povo aceitou. Então aí é formado um convênio. Por que Moshe precisa a figura de Moshe aí no meio dessa transação? Como testigo. Moshe é um dos testigos, mas nós vamos ver no texto bíblico também, que não só Moshe, como o céu, a terra e a natureza também foi testigo desse convênio entre Deus e Israel. Amém? Olha o que diz Deuteronômio, Devarim 7, 6 a 7. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim, de todos los pueblos de la tierra. Yahweh, tu Elohim, te escogió a ti para ser su pueblo especial. Deixa claro, outro texto de Devarim, Deuteronômio 14, 12. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim. Yahweh, tu Elohim, te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo atesorado. Su pueblo atesorado, diz o texto. Deuteronômio 26, 18 e 19. Y Yahweh afirmó en ese día que tú eres, como te prometió, su pueblo atesorado. Amém. Que observará todos sus mandamientos y que Él te llevará a la fama, al renombre y a la gloria, muy por encima de todas las naciones que ha hecho, y que tú serás, como te prometió, un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. E apesar de todos os erros do povo de Israel, o Criador do céu e da terra continua sendo fiel. Como diz o texto de Shaliach Saul, se nós somos infieles, ele é fiel porque não pode negar a si mesmo, porque o padrão de Yahweh é 100% fidelidade. Então, se o convênio de Yahweh é um convênio ao povo de Israel, se aceitam, eu harei dos seres famosos aí na terra, a fama será muito grande. E interessante, irmão Eliezer, que várias nações que têm um tempo de história, como Israel, já se opacaram. Desapareceram. Outros se reconhecem por suas ruínas históricas. Pero já não existem. Não existem como nação potência e como poder. Ok? E Israel, ainda mais agora, nós que vivemos, Israel está em evidência. Israel é famoso e cada dia mais tu vai ouvir falar sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, sobre tudo, porque Israel foi e será sempre o povo elegido pelo Criador. E não se trata de uma religião
Não estou falando aqui de judaísmo, estou falando do pueblo, de nação chamada Israel, llamada Israel, que é e sempre será o pueblo elegido. Amém? Y lo que vos estás contando es muy importante porque nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor y ser realistas. Hay mucha gente que usa ese término porque me hace recordar, por ejemplo, como la primera potencia que hubo, por ejemplo, bíblicamente fue Babilonia y no existe. Não existe, sim. Se habla una mitología de los jardines colgantes, pero no existe, Sí. no hay babilónicos actualmente. Otra, Egipto. Egipto. Existe aquella ruina que quedó, pero el reino, potencia como sin, ya no hay más. Pelo contrário. Grecia, Sim. Roma también, ¿verdad? Están las ruinas ahí, pero no existe más esa potencia. Sim, exatamente. Y sin embargo Israel ya existía y sigue existiendo. E é uma potência, verdade? Porque nós vamos considerar hoje em dia a ciência, a tecnologia, exército, Israel está acima de muitas, porque é uma promessa do Criador do céu e da terra para com esse pueblo, um acordo, uma aliança. No porque el pueblo sea, en sí las personas sean más especiales, es porque el Padre soberano de todo, Él prometió que ellos iban a ser su tesoro. Exatamente. O sea, Israel sigue todavía vivo y va a permanecer como el tesoro, porque el Padre dijo que iba a ser. Porque o Padre é fiel. No porque los benjaminitas o judíos o la tribu de Asher o Restalón sean especiales, sino que lo que el Padre prometió tiene que Ele cumplirse. cumpre, exatamente. Es por eso, ¿no? Por isso também. Amém? Primeiro Reis 8, 52 e 53, por gentileza. Dice, que estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel. Tú, oh Adonai, Yahweh, los has separado para ti como tu propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Mira, outro texto, verdade, muito claro. Novo Testamento, Tito 2, 13 a 14. Aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro, Yahoshua el Mesías, Jesucristo, para los oyentes, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Amém. E esse pueblo de Israel, Salmo 137, 8. Oh Israel, espera en Yahweh, que con Yahweh hay amor y gran poder de redimir. Amém. Él es quien redime a Israel de todas sus maldades. Então nós vemos acá que essa de purificada para si mesmo um pueblo celoso e bueno próprio, porque o próprio celoso e buenas obras é Israel. Porque quem redime Israel, porque Israel pecou, Israel peca e Israel está sendo redimido sempre, constantemente pelo Criador. Em 1 Pedro 2, 9 e 12, no Novo Testamento, para deixar bem claro, verdade? Porque hoje existe a doutrina da substituição, El reemplazo. reemplaço, verdade? Então é importante essa teologia dizendo que a hora Israel como pueblo, como nação já não existe, que não é mais pertence ao Criador do céu e da terra, e hoje a igreja é cristiana. Isso não é uma verdade, ok? Porque muitos dizem, não, nós outros somos Israel espiritual. Pero o que diz Pedro? Como si fuera que ellos reemplazaron al pueblo de Israel Sim, y ellos ahora son el nuevo Israel, pero no físico, sino espiritual. espiritual, porque se trata de religião, verdade? Na mentalidade cristiana. E o problema é que como vai ser pueblo, verdade? Então, por exemplo, nós somos a religião de Israel, até, ok, que seja, verdade? Pero o pueblo de Israel, quando falamos de pueblo, estamos falando de nação, de reino, estamos falando de constituição. Agora, como que a igreja cristiana se diz? O pueblo de Israel espiritual, sendo que não respeita uma constituição do Criador do céu e da terra. Não, porque agora nosso Deus é Jesus Cristo, ok? Pero não tem nada a ver com Israel, então. Porque o próprio Jesus Cristo, Yeshua, é o Messias, era judío, respeitava a lei de seu padre, israelita, ok? Ele é o rei de Israel que respeita a constituição do padre e também a constituição de Israel. Una pregunta que quiero dejar así para los oyentes pensar, ¿verdad? Entonces, en ese pensamiento que de repente acá algunos de nuestros oyentes pertenecen a una religión, ¿verdad? Cristiana, con mucho respeto, si la iglesia cristiana, cada iglesia es ahora el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entonces, ¿quién serían los dirigentes si hasta ahora que yo sé hay 40.000 denominaciones de iglesia? O sea, ¿quién entonces es el presidente? ¿Quiénes son los ministros? Porque son 40.000 religiones. E por que que as doutrinas que supostamente seriam as constituições são diferentes? Entonces son 40.000 constituciones, 40.000 dirigentes. O sea, ¿cómo? O sea, el pueblo ya va a empezar dividiéndose. O sea, ni empezó ya a dividir.
Es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque no es solo una nación, ¿no? Olha que interessante que diz Shaliach Kefa, Pedro, apóstolo Pedro, ok? 1 Pedro 2, 9 a 12. Vamos ler esse texto, que sabe que tu conhece já, pero vamos considerar alguns detalhes desse texto. Texto e contexto, por gentileza. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos colocar um ponto acá. Aqui diz, pelos seres são linaje escorrido. Linaje é sanguínea. Linaje é sequência sanguínea. No existe, no hay linaje espiritual, o sea, esto está hablando de sangre. De sangue, porque aqui fala real sacerdócio, nação santa, povo adquirido. Nós vamos agarrar esse texto de um judío, que é Pedro, hablando para quem? Para o povo de Israel. E olha que interessante, continua. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado Então misericordia. alguém pode dizer, mas não está falando de Israel, porque diz que não era um pueblo e agora é pueblo. Então não é de Israel que está falando de outras pessoas que foram elegidas, mas todavia não terminamos o contexto. Nós devemos entender, nós já estudamos no estudo passado, recorda a crise de identidade, nós vamos colocar nossos detalhes acá, de que o reino foi dividido e houve despatriados. O povo de Israel estava não sendo considerado o povo de Israel. Esse não é mi pueblo. Por quê? Porque receberam um cargo de divórcio. Recorda que nós estudamos, verdade? No vídeo passado, se tu não assistiu, retorna. Pueblo del sur, pueblo del parte del norte. Exatamente. Então, aqueles que não eram chamados pueblo, agora através do Messias são chamados pueblo. Pero não está falando aqui de países gentiles e de religiões, está falando do povo de Israel. Porque é o que diz na continuação. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Amados, eu os exorto como peregrinos e expatriados. Por que isso? Porque pertenciam ao povo de Israel, ou estavam no meio do povo de Israel e foram esparcidos, peregrinos, expatriados. Solo esta palabra expatriado, si nosotros buscamos el significado, no hay como no entender que era alguien que era y después no fue. Sim. E que está peregrino, e que precisa. Porque o que é um expatriado? Alguém que já não está mais sendo contado em la pátria. Era y salió, ese se llama expatriado. E está peregrino. Y está peregrino. Ahora, Sí. una persona que nunca hizo parte de eso y quiere ser parte, ese se usa el término de migrante. Migrante, sim. O sea, ese es un migrante, él está migrando de otra nación aquí. Sim. Pero el expatriado de alguien que era de esta Sí. nación, fue quitado y ahora se está hablando de él. É um ex-patrício, um ex-pertencente à pátria. Seria isso. E aqui continua, ó. Que se abstemos de las paixões carnais que combatem contra os deles. E olha o que diz. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Então ele não está falando de gentiles de nações paganas ou de pessoas que estão simplesmente assimiladas, mas sim falando de um plano diferente dos gentiles, ou seja, o povo de Israel. Está hablando, solamente entonces esta parte ya está diciendo, está enfatizando que esto le está diciendo a israelitas. A israelitas, exatamente. Exatamente. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como malhechores al ver sus buenas obras glorifiquen a Elohim en el día en que los juzguen. Amém? Então nós vemos aqui alguns pontos. Linaje escorrido, como peregrinos expatriados e tem uma conduta exemplar entre os gentiles. Esses três pontos desse texto mostram que está falando de Israel. Como linaje elegido, como peregrinos expatriados que estão agora entre as nações, pero que devem ter uma conduta buena, exemplar, delante de los gentiles, que são aqueles que não estão em pacto com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não pertencem ao povo de Israel. Este texto es muy entendido para justificar muchas religiones que está hablando de ellos. Sí. Y aquí realmente estamos leyendo un poquito más lento. Sim. Estamos captando que realmente nunca está hablando de las religiones que había o de las naciones que había. Simplemente está hablando de Uma condição de Israel. el pueblo nuestro, Do povo es de Israel. Israel. Uma condição do povo de Israel, né? Como linaje escorrido, sacerdócio real, nação santa, condição de Israel. E depois uma outra condição novamente como peregrinos expatriados,
ok? E pedindo uma conduta que tenha uma certa condição delante das nações, sejam uma conduta exemplar. Primero entonces le está haciendo recordar ¿Qué lo que son? allá en el Éxodo Quem são? ya le dijo. Exatamente. Porque primero está diciendo linajes, porque se le está haciendo rememorar Sim, otra quem vez. são? ¿Y quién va a rememorar? Alguien que era el pueblo de Israel. Sim, El exatamente. que nunca perteneció a Israel no puede recordarse. Exatamente. Por eso Pedro ya empieza haciéndole recordar cuál era A origem. la origen. Sim. E aqui diz, vocês agora estão peregrinos, expatriados, pelo que eles estão entre os gentiles, tendo uma conduta exemplar, para poder exaltar aqueles períodos de amor de la Senhora para a luz maravilhosa, para que vocês possam ser luz para essa gente, luz para as nações. O reino, vamos entrar agora mais novamente recapitular mais um ponto da história. O reino de Yahweh foi dividido, nós estamos falando de reino. O tema aqui é a restauração do reino, ok? E nós já vimos que é o reino de Israel, que é a autoridade do céu sobre a terra. O reino de Yahweh foi dividido. A profecia de divisão e restauração se cumpriu. A profecia de divisão e de restauração se cumpriu. Uma pergunta que queremos responder com os textos. Por que Israel foi dividido? Ok? Por que Israel como nação física foi destruída? Ok? Como se dividiu o reino de Israel, que teve que ver com nós nos tempos de hoje, esses tempos atuais? Vamos à profecia. Ok? Nós sabemos que os primeiros reis de Israel, que uniu o povo, Saul, Davi e Salomão, foram os reis que estavam com as tribos, verdade? E depois de Salomão, o reino foi dividido. Vamos ver a profecia. 1 Reis 11, 11 a 13. Entonces Yahweh le dijo a Salomón: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé. Te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrebataré en las manos de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Amém. El Padre eligió a Jerusalém, a Jerusalém. Amém. Então, Yahweh, por quanto era culpado disso, não guardou o pacto, Salomão pecou, verdade? As leis que eu te mandei, então arrebatarei o reino de ti, harei uma divisão. E ele diz, darei um servo tuyo, esse servo é Jeroboão. Jeroboão, servo de Salomão, se quedou com uma parte do reino do norte, com as 10 tribos, e Roboão, o hijo, tem que tomar cuidado porque os nomes são muito parecidos. Jeroboão, ele servo de Salomão, se quedou como rei, como líder do reino do norte, com as 10 tribos, e Roboão, o hijo de Salomão, se quedou com o reino em Judá, em Jerusalém, como capital, com mais 2 e 3 tribos, seria Benjamim, Judá e parte dos levitas também. O que diz 1 Reis 11, 29 e 32. Vamos continuar a profecia. Durante aquel tiempo, Roboam, que sería El siervo, salió de Jerusalén y el profeta Abías de Silo lo encontró en el camino. Este se había puesto un manto nuevo y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahías cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos y le dijo a Roboam: toma 10 pedazos para ti. Ok? Então aqui foi colocada a profecia sobre Salomão, que o reino ia ser dividido, e a profecia se cumpriu. E quando Salomão morreu, segundo a profecia, então o profeta Ahías se encontra com Jeroboão no campo, saca um manto de oração, provavelmente um tali, um manto de oração, e novo, né? Por que novo? Porque esse é um novo que vai começar novamente, um novo processo. E divide esse manto em pedaços e entrega 10 pedaços a Jeroboão, assim cumprindo a profecia que foi dada ao rei Salomão. A profecia habla então de uma divisão, como nós já vimos nos vídeos passados, pero também a profecia lá em Ezequiel habla de um retorno, de uma divisão, pero de um retorno. E olha o que diz em Ezequiel 37. Agora nós está seguindo a linha, verdade? Salomão peca, o reino é dividido entre Jeroboão e Roboão, que é o filho de Salomão, com 2 tribos, e Jeroboão, seu servo, como aqui está o texto que acabamos de ler, em 1 Reis 11, 29, então se queda com o reino, com 10 reinos. Pero essa divisão, a profecia nos habla que volveria a se unir esses 2 reinos que foram divididos.
Y aquí está la profecía, Ezequiel 37, 16, 17, 21 a 22. Estos 10 pedazos representan 10 tribus. 10 tribos. Y entonces, como son 12 pedazos, 12 tribus para el pueblo de Israel, son 2 tribus. Obviamente Judá, que pertenece a Salomón, y la otra tribu que le dijo, una tribu dejaré contigo. Entonces se está hablando de la tribu de Benjamín. Sí. Esa es la tribu que decía en la parte de Reyes, Sí. que una tribu dejaré contigo por amor a mi siervo David. Aquí dice, sin embargo, no te arrebataré todo el reino, le daré a tu hijo una tribu por amor a mi servo Davi, a tribo de Benjamim. Por quê? Porque o hijo de Salomão é a tribo de Judá. Judá. Então Judá já está com ele. Sim. E mais uma tribo que seria Benjamim. Ok? E olha que interessante. Em 1 Reis, habla que Aías, que o profeta Aías, ele correu o manto novo que levava puesto sobre ele e desgarrou 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos. E dijo a Jeroboão, toma 10 pedaços para ti. Então aqui deixa bem clara a profecia entre o reino do norte e o reino do sul, certo? Como tu colocou aí, muito bem colocada essa posição, verdade? Esse ponto do texto aí, 1 Reis 11, 13, tá? 1 Reis 11, verso 13, que diz ali, le darei a tu hijo una tribo por amor a mi servo Davi, ok? E depois em 11, 32, diz, toma 10 pedaços para ti. Então aí é a divisão do reino. Completa 12, nuevamente es pueblo de Israel. Pueblo de Israel outra vez. Amém? La profecia, Ezequiel 37, 16, 17, 21, 22. Por gentileza. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Ok, uma vara, então vamos por partes. Uma vara, então o profeta manda, o Criador manda ao profeta. Tu, hijo do homem, ao profeta Ezequiel, toma uma vara e escreve sobre ela para Judá e os hijos de Israel, seus companheiros. Quem seria esse? Judá, Benjamim e levitas que estavam com eles, companheiros, ok? E continua. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Já é o outro reino. Agarra agora outra vara e escreve para José, vara de Efraim. Então, o reino do norte era conhecido como casa de José, ou Efraim, ou casa de Efraim, e também a toda a casa de Israel, mas também como casa de Israel. Então, um lado era o reino de Judá e outro lado o reino de Israel, conhecido como Efraim ou casa de José, seus companheiros. E continua o texto. Luego, únelas, una con la otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Adelante. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas las partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididas en dos reinos. Bendito seja o Criador. Que maravilha! O Criador está colocando uma esperança aqui através da boca do profeta Ezequiel, dizendo que essa vara do reino do norte e outra vara do reino do sul serão uma só vara, porque a profecia diz: mirem, tomarei os hijos de Israel de entre as nações, porque os judeus também estão entre as nações, pero não estão assimilados e guardam sua identidade. Pero que há outros que não sabem que são judeus, mas já os judeus são muito mais identificáveis entre as nações, porque preservam uma cultura e uma religião e uma língua, que é a língua hebreia. Pero aqui diz: mirei e tomarei os hijos de Israel dentre as nações, a quais foram e reunirei todos em uma parte, verdade? E los trairei a sua própria terra. E aqui diz: aqui harei deles uma só nação na terra de Israel, ok? E um só rei tenderão sobre eles, e nunca mais serão duas nações, e nunca mais serão divididos em dois reinos. A profecia está em processo de cumprimento, pero todavía não se cumpriu. Porque las 12 tribus todavía no se reunieron. Solo Judá, los judíos, son parte de una tribu, ¿no? Exactamente. Para que los oyentes entiendan bien, los judíos son de la tribu de Judá. E tem os benjaminitas com eles também. Y están los Benjamín, pero esos son otra tribu, Benjamín. Sim, Pero ¿dónde están las 10 tribus? sim, Asher, Neftalí, Zebulón, Agar, sim. Dan. Faltan esas tribus, y esas 10 tribus es lo que entonces el Padre está llamando. Exatamente. Y quiere decir que esta profecía aún no llegó a su cumplimiento. Amém. E aqui eu quero mostrar um gráfico para vocês.
os dois reinos, Reino do Norte, ok? 10 tribos, capital em Samaria, ok? Região de Betel e Dan. Então aí está no gráfico para que vocês vejam, ok? Israel. Reino do Sul, Judá, 2 tribos, capital em Jerusalém. Então mostra o mapa aí bem claro, a divisão. O reino um outro mapa, um outro gráfico, uma outra imagem, mostra o reino do norte, que é desde Betel a Dan. E aí mostra aí uma flecha, verdade? Que mostra aí de Betel a Dan. Esse era o espaço, ou melhor, a separação do reino, no reino do norte, e Judá no sul, com a capital em Jerusalém. O reino de Judá, o casa de Judá, reino do sul, Judá mais Benjamim, parte da tribo de Levi. O reino de Israel, casa de Israel, casa de Efraim, ou casa de José, reino do norte, parte da tribo de Levi, alguns também estavam com eles, uma minoria, mais 10 tribos, como Efraim, Manassés, Zacar, Rubem, Zebulon, Asher, Simeão, Naftali, Gad e Dan. Amém? A profecia foi dada por Moché também. Então nós vemos que a profecia da divisão e da unificação também foi colocado lá no início. Ok? Lá no início. Moché, Moisés também falou. Está lá em Deuteronômio 28, 45, 46, 58, 64. É o que diz. Dice: todas estas maldiciones vendrán sobre ti, persiguiéndote y alcanzándote hasta que seas destruido, porque no prestaste atención a que Yahweh dijo, observando sus mismos mandamientos y regulaciones que él te dio. Estas maldiciones estarán sobre ti y tú serás, o sea, descendencia, como señal y maravilla para siempre. Sí. Si tú no observas y obedeces todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, para que temas a este glorioso e imponente nombre Yahweh tu Elohim, Yahweh te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses hechos de madera y piedra, cuales ni tú ni tus padres han conocido. Assim. Olha só como é direto e como é claro, verdade? Essa profecia. Se o pueblo, aquele mesmo elegido que nós vemos lá no início, se não cumpre com sua parte, serão despatriados. Ele diz que são esparcidos, esparcirá em todos os pueblos do extremo da terra. Então, essa profecia de que se o pueblo de Israel não cumprisse com sua parte no convênio com o Criador do céu e da terra, eles vão ser expatriados. E olha o que diz em Deuteronômio 29, 21, 24, 26 a 29. Aqui está falando de lá de dispersação. E olha o que diz em Deuteronômio 29, por gentileza. Yahweh, Dios, borrará su nombre de debajo del cielo. Yahweh los separará de todas las tribus de Israel, para que experimente lo que es malo en todas las maldiciones del pacto en este libro de la Torá. Entonces todas las naciones preguntarán, ¿por qué Yahweh hizo esto a esta tierra? ¿Cuál es el significado de tal frenesí, ira furiosa? La gente responderá, es porque ellos abandonaron el pacto de Yahweh, el Elohim de sus padres, el cual él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron y sirvieron a otros dioses, postrándose delante de ellos, dioses que ellos no habían conocido y los cuales él no les había asignado. Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá o instrucción. Amém. Aqui nós estamos então entrando nos pontos, verdade? E vendo bem que Israel teve um convênio, foi elegido, desobedeceu ao convênio, foi despatriado, foi levado para as nações porque não cumpriram com sua parte, ok? Não cumpriram com sua parte. Eles abandonaram o pacto que foi feito com seus padres quando saíram da terra do Egito. Aquele pacto que nós vimos no início que nós lemos. Se os deles cumprirem os mandamentos, serão um especial tesouro, um povo elegido e tudo mais entre as nações da terra. Pero por não cumprir, foram dispersos. Entonces esto, vos dijiste, esto fue un convenio. Un convenio, exactamente. En ese convenio, como cualquier contrato que nosotros hacemos cuando vamos a comprar, no sé, una casa, un vehículo, vas a hacer un alquiler, por ejemplo, yo como tengo alquiler, el contrato que yo hago, por ejemplo, estipula, bueno, tiene que pagar tanto por mes, tiene que cuidar esto y algunas cláusulas, si rompe o si descompone, sí, tiene que reponer. Si quiere modificar, tiene que consultar bajo nuestra aprobación.
Entonces, lo mismo hizo el Creador con una cosa interesante, me estoy dando cuenta. Yo no conozco, yo sí terminé la facultad, todo, y uno ve muchos libros, escucha muchas cosas en los años. Yo no me acuerdo que ningún pueblo de otra nación, del Medio Oriente o del Oriente, haya tenido algo como que un soberano, el creador del universo, un Elohim, se haya manifestado a una nación y haya hecho un convenio. Un convenio, sí. Es la única, el único historia en todo el mundo a donde un Elohim se acerca y Dios. Él le llamó a Abraham. Sí. Él le dijo que quería hacer con él una nación. Sí. Y a ese pueblo que se reunió en el monte Sinaí, Él le da su estipulación. Yo no conozco ningún pueblo de la India o del chino o del coreano o... Una historia, ¿verdad? Registrada. Siempre es el hombre buscando adorar algo, buscando decir que este Es mi Dios. Este es mi Dios, este es mi Dios. Pero acá vemos lo contrario, tenemos que entender. Es el Dios el que buscó a Abraham. Ahora, y al pueblo de Israel. Es la primera vez y el único que yo sepa a donde un Elohim, un soberano, un poderoso busca a un pueblo y él promete y él hace un convenio. Entonces él es justo acá. Sí. Como decía, en ese convenio estaba estipulado los castigos. Entonces ellos sabían bien que lo que ellos le estaba pasando era era la consecuencia de su desobediencia. Desobediência. Então, muita pessoa pode perguntar, aonde estava Deus do povo de Israel, da nação judia e etc., no Holocausto, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde foi morto inocentes, ninhos e tudo mais, onde estava Deus de Israel nesse tempo? Estava oculto de Israel, e se passou isso com os judios porque eles negaram a Jesus, ou mataram a Jesus? Não. Eles, por ter rompido o convênio, por terem ido contra o convênio. Por isso se passou tudo que se passou com Israel, com a casa de Judá e tudo mais. Porque romperam o convênio, ok? Ah, mas Jesus e o Messias, ok? Faz parte do convênio, ok? Então a gente não pode falar que os judeus sofreram o que sofreram porque mataram a Jesus ou negaram a Jesus, a Yeshua, o Messias. Mas sim, porque e não foi a primeira vez, desde um certo princípio, eles vêm rompendo os convênios que o Criador do céu e da terra hizo com eles. Então, com isso, eles perdem a proteção, perdem o cuidado, abandonam as leis santas e acabam concedendo as consequências da desobediência, como esta, que também é explícito aqui na Escritura, que é serem despatriados, serem esparcidos pela terra. Pero, sempre é a promessa. Através do Messias, através dos representantes do povo de Israel, através da fé dos patriarcas, através da graça divina, ok? Há a promessa de restauração do reino. E é isso que eu quero que tu entenda, de que o Criador e o próprio Messias, nós vamos estudar agora já mais adelante, o verdadeiro Evangelho. Nós vamos ver que o Messias, no momento, está falando do reino, de restauração no reino. Pero a promessa de restauração do reino, já lemos em Ezequiel 37, de 2 palos que se tornarão um, simbolizando que haverá novamente uma só nação de Israel. E essa profecia não se cumpriu todavia. Isso significa que antes que todas as coisas terminem, é necessário que se cumpra a profecia de que as 2 casas de Israel se tornam novamente uma só nação, a restauração do povo. E essa não é uma profecia condicional, essa é uma promessa incondicional. Então, o que nós outros esperamos ao conhecer a Escritura Sagrada é a restauração do reino de Israel. Por quê? Porque o reino de Israel está dividido. Judá está solo, as outras tribos estão esparcidas e é necessário reunir-nos, porque a profecia habla sobre isso em Deuteronômio 30, por gentileza, amado, 30, de 1 a 6, de 1 adelante, até o 20, por gentileza. Cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado, las naciones del mundo. Sí. Entonces, al fin ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido, y regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a lo que Él ha dicho. Sí. A ustedes y a sus hijos con todo su corazón y todo su ser. En ese punto,
Yahweh su Elohim revertirá el exilio de Deixa bem ustedes claro. y les mostrará misericordia. Amém. Él regresará, Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos del cuales Yahweh su Elohim los esparció. Amém. Estamos, Israel, entre as nações, sendo buscado por nosso Elohim. Porque nossa atenção agora está voltada a seus mandamentos, a Torá de Yahweh Elohim, de Deus Poderoso. Então, lá a profecia hoje já empieza a cumprir. Porque nações do mundo, pessoas que nasceram em lar cristiano, que aprenderam a vida toda que a lei foi abolida, que esse convênio hecho por Israel foi abolido pelo próprio Israel por desobediência. Agora essa gente está volvendo sua mente novamente a essas promessas, a lei, a constituição do reino, e estão volvendo já ao Criador, regressando. E continua o texto. Es por eso que estamos acá, ¿verdad? Sí, Por eso que amén. nosotros estamos acá hablando. Porque dice, Yahweh su Elohim revertirá el exilio. Él regresará y los recogerá. Recogerá Él, sí. Entonces es como, Él también le buscaba a Abraham. Sí. Entonces ahora también Él nos está buscando a nosotros. Y te está buscando a vos que nos estás escuchando. Él te está llamando. Él te está buscando. Diciéndote, hey, tú eres parte de mi pueblo. Te quero. Ele é o pastor buscando a ovelha descarriada. Ele é o pastor buscando suas ovelhas. Amém? Continúa. Uhum. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Vamos considerar que no extremo da terra seja o continente americano. Ao comparar com Israel, é um outro extremo, verdade? Comparado com Israel. Então, no extremo sul-americano, aqui no Paraguai, no Brasil, estamos no extremo. Nosotros somos ese extremo que se habló esta palabra. Exatamente, e continua. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Verá, a promessa habla volver a Israel. Y esa tierra es física. Física. No es un ambiente espiritual, no es una iglesia. Física. Porque daqui a terra que tus padres possuíram é a terra de Israel. No es mi padre, mi abuelo que estaba en la iglesia, sino que es mi padre Abraham, Isaac, Jacob. Os patriarcas das tribos, Judá, Benjamim e Efraim. Amém? Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, y así vivirás. Sin embargo, todo esto sucederá solo si prestas atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, para que obedezcas sus mandamientos Amén. y regulaciones Amém. que están escritas en este libro de la Torah. Biblia. Si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Aqui está o ponto. Aqui está. Se eu quero fazer parte do pueblo, receber a bendição da terra, que é buena, terra de Israel, verdade? Volver a minha herência, a qual perdemos entre as nações, ok? E agora há uma possibilidade de reconquistar tudo isso como pueblo, como nação, e eu preciso volver aos mandamentos, ok? Para poder haver a restauração do reino de Israel e considerar por que nós falamos já na crise de identidade no vídeo passado. Por que será que tem tanto interesse com a Bíblia e com o povo de Israel? Porque quem sabe em tus venas corre e circula pelo sangue de Abraão e também dos patriarcas. Amém? Esto es buenísimo, amado, porque estamos hablando de que el Padre quiere que las personas sean parte de este reino. Sí. Porque estamos hablando de un reino que será restaurado. Sim. Entonces el Padre, a través de esta condición que aquí está mencionado, ¿verdad? Que uno tiene que regresar a obedecer los mandamientos y regulaciones, da la posibilidad de que uno pueda, por decir así de forma civil, yo puedo nacionalizarme Sí. o volver como era un expatriado porque estaba esparcido en las naciones, yo puedo volver otra vez a ser nacional, ser parte de ese reino, de esa nación, y por ende, al ser parte de esa nación, yo recibo las bendiciones, promesas y el resguardo de ese reino. E o retorno Y retorno. à terra. Ah, Dios. Amém? Lá a restauração de Israel, a restauração profética, escrita pelos profetas, já sucedeu? Sabemos que está em processo. Olha o que diz Jeremias 46, 27 a 28. Pero tú no temas, siervo mío, Jacob, ni te atemorices, Israel.
porque he aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia en la tierra de su cautividad. Olha o que Jeremias está falando. Amém? Que bendição. Continua, amado, por gentileza. Tú no temas, siervo mío Jacob, declara Yahweh, porque yo estoy contigo, pues acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amém? Que Como bendição. um padre. Como um padre. E olha o que diz Ezequiel 36, 24 a 28. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. A profecia não se cumpriu todavia. A profecia nós temos em Ezequiel, temos em Jeremias, temos em Isaías, temos em Joel. Por gentileza, amado. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amém? Pondré dentro de vosotros mi rúa, espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis Ou ordenanzas. seja, através do Espírito do Padre, será novamente Israel obediente. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Bendito seja. Em Joel 3, 1 e 2, afirma novamente. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones, Amém? y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, Amém? a quien ellas esparcieron entre todas las naciones y repartieron mi tierra. A terra de Israel está repartida hoje em dia, verdade? Os árabes estão olhar. A terra de Israel, para que tu tenha em conta, é desde o Nilo a Eufrates. Ok? E toda a terra de Israel está repartida e as nações, as tribos de Israel dispersas. Pela promessa bíblica que não se cumpriu todavia e que precisa se cumprir, é que Israel será restaurado, que as tribos possam volver e a terra de Israel será, como está em Ezequiel, a partir do capítulo 40, tu vai encontrar que a terra será redividida novamente para as tribos e para aqueles que vêm de las nações, como descendentes e como enxertados no pueblo, para poder volver a possuir a terra. Então aqui está bem claro as profecias de restauração, ok? A restauração de todo Israel, a casa de Israel, Efraim e a casa de Judá. Ezequiel 37, novamente vamos ler 15 a 23. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Amém. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Amém. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás: así ha dicho Yahweh Elohim: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Amém. Claríssimo, mais claro impossível. Isaías 11, 11 a 13, o profeta Isaías repete mais uma vez. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Deixa claro isso. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Amém. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Se eu pudesse justificar, irmão Eliezer, quem é Judá e quem é Efraim nos dias de hoje, minha opinião, isso personal, ao estudar a escritura, Judá são descendentes da tribo de Judá e, em sua grande maioria, aqueles que praticam a religião do judaísmo. Ok? Aí tem levitas, benjaminitas, da tribo de Judá e também alguns de outras tribos que se identificam todavia. Ok?
que praticam a religião do judaísmo. E quem seria Efraim, que está sendo buscado para que volva à Torá, para que possa volver aos mandamentos? Seria Esas 10 tribus. as 10 tribos, e na minha opinião, boa parte deles são os irmãos cristianos. Los que creen en Jesús, Exatamente, en Cristo. em Cristo Jesus, ok? Que estão em várias religiões, evangélicas, religiões espíritas, religiões católicas, etc. E o mais interessante é que Judá tem uma característica: guarda a Torá e os mandamentos da melhor maneira possível que pode, pero não aceita a Jesus Cristo, a Yeshua, o Messias, como o Messias de Israel. Ou seja, eles têm a Constituição, pero não têm o rei, não têm o governante, Claro, porque Yahushua, Jesucristo, es el rey. o rei de Israel, amém? Que vai unir as tribos e um só rei será sobre ele, ok? Sobre o reino. Por outro lado, vamos colocar assim, boa parte, a maioria cristianos, a maioria deles aceitam o rei, aceitam a Jesus como rei, verdade? Salvador de Israel, Redentor de Israel, mas não querem aceitar a Constituição. Então, o que passa? A casa de Judá, ao aceitar a Constituição, se torna um pueblo, sacando a ideia de religião, se torna um pueblo que tem uma Constituição, mas não tem um rei. Pero por outro lado, vemos cristianos religiosos, pero sacando a ideia de religião, um pueblo que tem e aceita o rei, pero não respeita a Constituição, não aceita a Constituição. Então, tanto a casa de Judá quanto a casa de Efraim não estão restaurados, todavia, em reino. Eles estão no meio de religiões, de um lado o judaísmo, do outro lado o cristianismo, espírita, católico ou evangélico, ou protestante. Ok? Então, o objetivo é buscar esses dois lados, Esos dos palos. os dois palos, sacar de eles a religião, a ideia religiosa que causa a divisão, e unir eles em um só reino. Para que eles possam entender que não são religiosos membros de igreja ou de suas religiões, e sim que são pertencentes a uma nação, a um pueblo, e essa nação é Israel, que necessita e que vai para cumprir a profecia ser restaurada. Jeremias 23, 7 e 8, olha o que diz. Por tanto, de aquí vienen días, declara Yahweh, cuando no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahweh que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Amém? Deixa claro. Amém? Agora, para nós terminarmos já esse vídeo, eu quero só considerar algumas partes, aí poderemos já entrar nos finalmente, verdade? Aí vai aparecer em tu pantalla um gráfico mostrando assim: descendente entre as nações, ok? Efraim e Judá, ok? Porque Judá, como eu disse, está hoje como estado de Israel, verdade? Aí um estado, entre comillas, judío, verdade? E aí também os restaurados. Eu quero mostrar aqui nesse gráfico a casa de Efraim. Vamos considerar que a casa de Efraim, em sua grande maioria, são os cristianos, e a casa de Judá, aqueles que praticam o judaísmo, ok? E aí os restaurados, que estão em processo de terminar a restauração, porque a restauração vai terminar quando o rei Messias volver pela segunda vez e colocar definitivamente, fisicamente, o reino de Israel nesse mundo. Então, mira o gráfico. Descendentes das 10 tribos do reino do norte são Efraim. Descendentes das 2 tribos do reino do sul é Judá. E os restaurados são descendentes das 12 tribos. Efraim, dispersos pelas nações, nunca volveram do cativeiro, estão dispersos. Judá, disperso pelas nações, e muitos volveram, e estão vivendo hoje na terra de Israel. Ok? E os restaurados, todavia, boa parte está entre as nações. Descendência está entre a nação, isso é a casa de Efraim. E o descendente está entre as nações, e na Israel atual, como dizemos, ou seja, entre as nações e Israel estão todo o Israel, ok? Tanto a casa de Judá quanto a casa de Efraim. Efraim, religião principal das tribos perdidas, chamado de Efraim, ou casa de Israel, ou casa de José. Religião principal, cristianismo. Pelo cristianismo grego-romano, não é nada a ver com Israel, muito mesclado com a filosofia grego-romana. A religião da casa de Judá seria o judaísmo,
que também é um judaísmo e mesclado também com muita coisa que trouxeram de Babilônia. É uma religião mesclada e tanto de um lado como do outro. Os restaurados não vivem uma religião, vivem um reino, vivem uma fé e não tem uma religião, tem uma fé. Se perguntarem a mim, tereis uma religião? Não tenho religião. Que tereis? Fé. E o que é fé? Fé é muito mais que religião. Religião é um sistema de religação, supostamente, com Deus. Okay? Sendo que a fé hace tudo isso. Então, a fé é o suficiente. Ok? Vivemos um reino. Efraim, religiosos cristianos, católicos, evangélicos, espíritas. Religiosos judios, ortodoxos, tradicionais. E quem são os restaurados? São cidadãos, não são religiosos. Porque no están yendo ni en las iglesias y tampoco no está con la religión judía, Sí. sino que está haciendo lo mismo que hacía Abraham. Sí. Está teniendo o tenemos una relación Sí, con Dios, exactamente. no una religión, sino que estamos leyendo Sí. la Biblia, leyendo la Torah y estamos andando en esa luz que Él nos dio, que está, ahí está todo escrito. Vivendo na fé civil. Uma fé onde queremos cumprir mandamentos para ser parte de um pleno e não de uma igreja ou de religião. Amém? Efraim tem pastor humano como líder religioso. E Judá tem o rabino humano como líder religioso. E os restaurados, se há líderes, são líderes civis, líderes tribais, onde apresentam constituição, lei, mandamentos de lei e juzgam como juízes essa comunidade de restaurados. Efraim, doutrina, dogmas, tradições de homem. Judá, Talmud, Torá, Cabala, Midrash, tradições de ancianos. Ou seja, os efraimitas, que são a maioria, são cristianos, eles têm dogmas, doutrinas, livros de seus profetas religiosos, ok? E a casa de Judá é diferente. Tem vários livros, como o Talmud, que é a tradição oral, a própria Torá, a Cabala, que é o miticismo, o Midrash, que é um livro que conta histórias, tradições dos ancianos, pero os restaurados têm a Torá, as instruções bíblicas. Efraim, língua das nações e o latim. Isso é de maioria, porque praticam uma religião que sua adoração está baseada na linguagem do latim, que era a língua religiosa grega, ok? E o da casa de Judá, também a língua das nações e o hebreu, ok? E os restaurados também, língua das nações e também o hebreu, amém? Ok? A casa de Efraim, saltei um aqui, verdade? A casa de Efraim se reúne em igrejas, paróquias ou templos, ok? E a casa de Judá em sinagogas. E a casa de Efraim seria, os restaurados, melhor dizendo, seria em las quehilotes, que seriam comunidades. Como comunidades civis, como família, ok? Vou vendo na sequência, língua, já falamos. Salvação. A salvação para a casa de Efraim é por la graça e obras, no caso dos católicos, as obras do catecismo, ok? E para os evangélicos, cumprir os mandamentos e dogmas das igrejas locais. A casa de Judá, a salvação por as obras da lei, da Torá, e para os restaurados, a salvação é por la graça, pero com a guarda pelos mandamentos. Também andam de mãos dadas, ok? Efraim tem a cultura pagana. Judá, em parte, tem a cultura hebreia e a cultura pagana, e os restaurados devem buscar 100% a cultura hebreia, porque a cultura hebreia que acerca a Torá, aos mandamentos e ao povo de Israel. A casa de Efraim, os livros, Bíblia, escritos profetas, catecismo, ok? E a casa de Judá, os livros como Bíblia, Talmud, Midrash e Zohar, e os restaurados têm a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, como sua regra de fé. Amém? Quando os descendentes de Efraim reconheçam que formam parte de Israel físico, então se acabará o conflito que há entre irmãos, entre Efraim e Judá. E nós podemos traduzir isso muito bem, porque existe um certo conflito, um certo rechaço entre os judios e os cristianos, entre os cristianos e os judios. Ao reconhecer os descendentes de Efraim, sua verdadeira identidade, então começarão a actuar como verdadeiros israelitas. Também chegará o dia em que os judios reconhecerão a seu irmão Efraim, aos cristianos. Ele mesmo Caifás, sumo sacerdote em Jerusalém, e no ano que Yeshua, Jesus, foi crucificado, profetizou acerca do papel do Messias que julgaria
en la redención de toda a casa de Israel. Olha o que diz Juan 11, 49 e 52. Ou seja, a restauração de Israel também está escrito no Novo Testamento. E está em Juan 11, 49 e 52, por gentileza. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahoshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Amém? Aqui está colocado bem dentro do Novo Testamento o que creiam lá naquela época e como é a crença. Por quê? Porque os profetas falaram. Todos os profetas falaram sobre uma restauração. E aqui está claro dizendo, profetizou que havia de morir por toda a nação, e não somente por a nação, senão também para congregar em uno a los hijos de Elohim que estavam dispersos. Então imagina que aqui nós encontramos no texto de Johanan, de Juan, verdade? E era um bom momento para que o evangelista, sendo que agora não, que agora vai surgir uma igreja, que a partir de Jesus agora Israel já é rechaçada, e agora a igreja que vai relançar Israel, ele poderia, esse texto não precisava nem existir, pelo texto está colocando acá uma informação, porque realmente, assim como o Messias creia, João Bautista creia, e todos os discípulos creiam, como nós creemos, na restauração de Israel, que é uma verdade bíblica. Entonces cuando dice que debe morir por esta nación, está hablando esa nación ahora mismo, ahí lo que estaban físicamente en ese momento era Benjamín, Judá y Levita. Exatamente. Y cuando dice, No solamente por ellos, sino que por otros, ahí está hablando ya que Jesús, que Josué iba a morir por esas 10 tribus que ya estaban dispersas ya en aquel entonces. O sea, la muerte de Jesús, de Yahushua, es por la nación que en ese momento de Judá y Benjamín, y por aquellos que no estaban, que son Asher, Neftalí, Zebulón, las 10 tribus. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. De ahí él vino a morir. Es decir, vino a morir por la dispersación. Sí. Entonces, él vino a morir por todo el mundo. Todo mundo. E por Israel. Porque las 10 tribus ya estaban esparcidas por todas las naciones. Assim é. Yahshua, Jesus vendrá derribar os muros de separação entre as duas casas de Israel. Cairá a realidade de uns e o paganismo de outros, e volverão a unir-se como um solo pueblo. A divisão se acabará, solamente haverá um pueblo de Israel com um solo Elohim, um Messias e uma Torá. Ambas as casas devem seguir o mesmo plano divino para alcançar a plena restauração de Israel. Jeremias 50, 4 a 5 diz: em aqueles dias, em aquele tempo, Yahweh vendrão los hijos de Israel, ele los hijos de Judá juntamente, falando sobre os dois, e irão andando e orando, buscando a Yahweh seu Elohim, a seu Deus. Perguntarão por el caminho de Sión, hacia donde volverão seus rostos, dizendo: venid, juntemos-nos a Yahweh com pacto eterno que jamais se ponga em ouvido. Olha só o que Jeremias está dando, profetizando de que as duas casas irão perguntar sobre Sião e vão querer volver a Sião. E dizendo: venid e juntemos-nos a Yahweh com pacto eterno. Qual que é o pacto eterno? Colocado lá no início que nós lemos já. Então a restauração de Israel existe basado em um documento legal. De que sim, se houver a desobediência, iam ser esparcidos, mas se volvessem o coração a Israel, aos mandamentos, voltariam a ser restaurados como povo. É o que está passando hoje em dia no mundo. Por isso que tu escuta falar sobre Torá, raízes hebreias, o povo de Israel, restauração, judios, em todo lado. Nunca vi tantas pessoas na internet aprendendo, inclusive com os judios. Hebreo también, hay mucha gente que no aprendía a hablar el idioma hebreo. Quanta gente está visitando Israel, nunca foi tão visitado Israel como nos dias de hoje. Por quê? Exatamente porque o coração da gente está volvendo novamente para a restauração. E Jeremias 31, 27 e 28, 31 e 33, habla de um ponto muito importante dessa restauração. Así que, dice en Jeremías, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Yahudá con cera de humanos, o sea, descendientes humanos. Y estos descendientes y cera de animales. En ese tiempo, así como los vigilaba con intenciones de desarraigarlos,
quebrantarlos, derribarlos, destruirlos y hacer daño. Así entonces yo los vigilaré para edificar y plantar, dice Yahweh. Aqui nós vemos em todos os textos, irmão Eliezer, que sim, Adonai está falando, mira, eu dispersei, eu abandonei, eu coloquei nas nações, eles obedeceram, não concederei pueblo, mas já vem a promessa de restauração. E mira, haverá uma segunda chance, haverá uma nova oportunidade. Aqui está falando acá sobre essa oportunidade. Por gentileza. Miren, viene un tiempo, declara Dios, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los dos. Los dos palos. Amén. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amém. Bendito seja o Criador. Muito claro. Eu espero que esse tema sobre a restauração do reino seguirá claro para vós. Eu quero que tu possa volver novamente a esse vídeo quantas vezes for necessário, anotar os textos bíblicos, ler o texto e o contexto, ok? E a conclusão que tu vai legar é a mesma que nós outros, de que existe uma promessa de restauração que deve se cumprir, todavia, para que a palavra do Criador seja firme, ok? E seja total. Nós todos cremos na restauração de Israel, cremos que em las nações estão os descendentes e que deveríamos volver. Aqui diz, nesse novo pacto que ele fará, é um pacto para trazer novamente a Israel para se tornar pueblo. E aqui diz, e eu certamente pondrei mi Torá, mi constituição, mis leis dentro de eles, e lá escreverei em seus corações. Eu serei su Elohim, e eles serão mi pueblo. Ou seja, a única forma de ele ser nosso poderoso, nosso rei, é se nós aceitamos aprender, guardar e praticar a lei do Criador. Por isso que vendrá dias onde pessoas cristianas que aprenderam a vida toda a renegar ou negar a guarda dos mandamentos vão volver aos mandamentos e começarão a considerar as leis do Criador, que tua igreja, que tu pastor, que tu líder, que a religião que tu está diz que não, que foi abolida, que não necessita mais. E tu vai ver que o próprio Messias, nós vamos estudar aqui no canal sobre esse tema, o próprio Messias, apóstolo Pablo, os discípulos nunca negaram que essa lei, e essa lei é vigente. Por quê? Porque o rei é eterno e sua lei também é eterna. E seu povo, Israel, também é eterno. Esa ley que vos te estás mencionando, te referís al Antiguo Testamento, o sea, mal llamado Antiguo Para que as Testamento. pessoas possam entender. Para que puedan entender, ¿verdad? Que esa fue lo que dice que ya pasó, que ya no existe. Y sin embargo aquí vemos que estas promesas, que es una promesa, pero dicha a través de Dios, a través de varios profetas, Sim, apuntando la misma profecía que aún no se cumplió, se cumpriu. se tiene que cumplir. Se cumpriu. O sea, si Dios está repitiendo en lo que ustedes están viendo, a través de varias partes de la Biblia, Él repite que tiene que haber, sí hubo un castigo, pero que tiene que haber la restauración. Eso es importante para Él. Sí. Porque si no fuera importante, debe ser una vez. Sí, sí. Pero acá estamos viendo Jeremías, Joel, Isaías, o sea, de varias maneras, en el Nuevo Testamento Sí. también. Sim. Es porque el Padre quiere unir a su pueblo. E o próximo vídeo, irmão do deserto, vai falar exatamente sobre o Evangelho do Reino. E nós vamos ver que os discípulos de Yeshua, o Messias Jesus, apóstolo Pablo e outros, falaram sobre a restauração do reino. Em todo momento falou sobre o reino. Amém? Amém. Que Adonai bendiga a tua vida e te dê shalom. Amém? Que possa ter aproveitado ao máximo esse estúdio, porque realmente é um estudo que queremos trazer com essa importância de entender que existe uma restauração. Amém? Quero fazer uma oração, uma bendição para terminarmos esse material e diz. E é muito lindo, que diz assim: Moisés nos ordenou a Torá, a lei, os mandamentos, uma heredade para a congregação de Jacó. A Torá é uma árvore de vida para os que se aferram a ela, e os que lá sustentam são venturosos, caminhos são caminhos do sul, e todos os sendeiros são de shalom. Grande shalom, grande paz, aí para os amantes do Torá, e não há tropeço para eles. Vocês conosco, declarando poder ao Criador de Yahweh, e tributem honor à Torá. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natanu Torah Emet, Ehaolam também o reino, Baruch atah Yahweh, Eloheinu Torá.
Vitória Estudial, em nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha entregado a Torá, uma Torá de verdade, que é implantada em nosso interior na vida eterna. Vitória Estudial e donador da Torá. Amém. Ve amém. Baruch atah Adonai Haimarech et amo Israel ba Shalom. Vitória Estudial, que viria supremo Israel com Shalom. Amém. Ve amém. Amém. Que a marca da vida tua vida. Shalom, shalom, irmão do deserto. Shalom. Toda por todo. Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, caso te gostou, e que possa aproveitar o ensinamento e conferir tudo na escritura. Nos vemos en el próximo video. Amém. Shalom, shalom. Shalom.